Olá, esse é mais um programa Bate-Papo Acadêmico, toda semana recebendo estudantes universitários para falarem sobre suas pesquisas acadêmicas. Essa semana, gravado diretamente da sede da OAB Piauí, e a qual a gente quer muito agradecer ao Dr. Chico Lucas, presidente da Ordem, a professora Nayara e a professora Raquel, pelo esse espaço super bacana que elas cederam para a gente aqui da ESA, a Escola Superior de Advocacia. E falando sobre advocacia, a gente quer discutir sobre um tema muito importante, já vimos falar no último programa, que é a questão trabalhista. E a Adriele trouxe para a gente um tema ainda mais interessante, né? Ou tanto quanto interessante, porque quando você discute direito, ele é sempre muito questionável, ele é sempre muito necessário se questionar. E aí ela fez uma pesquisa acadêmica sobre a questão da contratação de trabalhos domésticos. Né? Adriele, primeiro, por que esse tema? A gente acha que o advogado, né, ele vai discutir temas muito complexos, mas não, contrato doméstico. Né? Isso. Boa tarde. Foi até uma questão muito discutida com minha orientadora. É um tema simples, mas que estava em alta porque em 2015 foi sancionada a lei do empregado doméstico, a lei complementar 150 de 2015. E apesar de ser um tema simples, ele tem muitas peculiaridades importantes, porque ele vem tratar da figura do empregado doméstico, que já desde o período escravocrata, se a gente for perceber, os escravos já realizavam trabalhos domésticos. E aí, claro que expressamente eles não eram conhecidos como domésticos, mas isso, com o passar do tempo, o que o direito veio tentar fazer? Tentar aprimorar e conceder direitos a esse empregado tão sofrido ao longo dos tempos, digamos assim. E o direito, ele tanto garante, né, a lei em benefício do patrão, do empregador, como do empregado. Sim. Isso é um fato. Alguém é mais beneficiado ou menos beneficiado nesse processo, nas leis atuais, ao teu ver? Não, assim, o que a gente pode falar a respeito do empregado doméstico é como eu já havia dito. O empregado doméstico, ele sempre foi discriminado, digamos assim, porque se nós formos considerar os trabalhadores regidos pela CLT, eles obteram uma obtenção de direitos mais célere do que os empregados domésticos. Uma primeira lei significativa que nós podemos falar a respeito deles é a Lei 5859 de 1972, que veio assegurar pouquíssimos direitos, como, por exemplo, as férias, direito à aposentadoria. E aí tem toda uma construção histórica que, depois dessa lei, nós tivemos a Constituição Federal. A Constituição Federal já trouxe uma enorme gama de direitos, e aí consagrando-se com o que a CLT, com o que o direito trabalhista preconiza, que é justamente o princípio da proteção da hipossuficiência do trabalhador, veio a assegurar direito a férias, a 13º salário, a um salário mínimo, né? E ao longo do tempo, né, já em 2013, nós tivemos a emenda constitucional, que foi influenciada pelas discussões no mundo a respeito disso, a exemplo da recomendação da OIT número 201. E aí, agora em 2015, já como decorrência dessa emenda constitucional, nós tivemos a Lei Complementar 150 de 2015, que veio, de certa forma, regulamentar de uma maneira geral os direitos dos empregados domésticos, para tentar efetivar o empregado doméstico e também o empregador. Qual seria o papel do empregador? Porque até então, o que a legislação só tratava era a respeito do empregado. Então ela meio que contrabalanceou isso aí. Isso. Porque o trabalho doméstico, o serviço doméstico, como você falou, culturalmente ele sempre foi assim, pegava uma pessoa, alguém, para prestar ali um determinado serviço de limpeza, né? Algo muito natural, com uma remuneração muito insuficiente. Hoje não, você tem inclusive o empregador ter que emitir os documentos de impostos, enfim. Então isso é um avanço. Isso, com certeza. Mas a gente sabe que todo avanço, ele ainda não é 100%. E aí o que tu observa que ainda é um déficit com relação a essa forma de contratação? Sim. Só uma observação que é importante de se fazer é que empregado doméstico, a população tem que tirar essa ideia de que o empregado doméstico é só aquele que trabalha no lar. Né? Porque assim, o empregado doméstico ele vai depender dos requisitos. Se estiverem presentes os requisitos que a lei preconiza, ele será um empregado doméstico. Porque
o que até a gente pode contrabalancear em relação à CLT, que ele tem os mesmos requisitos, né, trabalhar com pessoalidade, onerosidade, mas ele tem as peculiaridades, que é o trabalho ser prestado no ambiente doméstico, ser prestado para uma pessoa ou para uma família e no âmbito residencial, no âmbito familiar. Então, pode ser um professor, pode ser um enfermeiro, pode ser um jardineiro, se estiverem presentes esses requisitos, ele vai ser considerado um empregado doméstico. Não é somente, por exemplo, a pessoa que vai que fazer cuida o amor. da casa. Isso é muito importante e o teu trabalho tem essa contribuição. E aí me diz assim, a gente falou sobre a questão do trabalho, mas ainda existe casos de pessoas que não cumprem com as determinadas, com a lei, né? Sim. Ainda é muito visível isso. O que a gente pode fazer? O que Com o certeza. direito pode fazer? Inclusive, eu fiz uma pesquisa, né, até para contrabalancear essa questão teórica com a prática. Eu fiz uma entrevista no Sindicato dos Empregados Domésticos. E aí, o que eu pude perceber é que as empregadas, elas ainda não têm conhecimento dessa lei. E aí, isso prejudica muito. Porque, lógico que ela está na relação hipossuficiente. Então, se ela não tem conhecimento do direito dela, como é que ela vai questionar? Então, uma questão abordada pela advogada do sindicato é que muitas vezes eles tentam orientar, né? Até mesmo porque com a nova lei algumas questões passaram a ser cobradas como questão de controle de ponto, mas os próprios empregados, por medo, e aí a gente vê isso mais no âmbito doméstico mesmo, das empregadas que cuidam dos lares, que elas têm medo porque é a única forma de sustento e elas não vão querer arriscar. Claro, isso ainda é um problema, essa questão do medo. E aí quando você trabalha com empregado doméstico, você tem, com empregado não, com o empregado doméstico, de uma forma geral, você entra no âmbito da área de trabalho, por exemplo, em horários que tem que ser feitos de um horário mais adequado, a questão da insalubridade, você tem a questão, por exemplo, do risco dentro de um acidente doméstico. São vários fatos que podem acontecer, né? Isso. Dentro daquele ambiente doméstico. E a lei, ela está amparando de fato esse profissional, essa pessoa que presta um determinado serviço. Você tem, por exemplo, hoje os cuidadores de idosos, né? Isso. Que vão lá prestar um serviço de Justamente. atendimento. A lei, ela está amparando de fato ou ainda tem muito processo judicial com relação a isso? Olha, formalmente, porque formalmente é uma coisa, né? E materialmente, quando a gente discute, é totalmente diferente. Formalmente, a lei, ela resguardou sim, né? Ela traz um leque de direitos até que é justamente o que o meu trabalho percebeu, né? O que eu pude perceber com o meu trabalho é de que os direitos que os empregados seletistas têm, os empregados domésticos têm. E até observando essa peculiaridade que eu já comentei. Mas, na prática, infelizmente, a lei ainda é recente, mas a gente vê que ainda tem muita deficiência. Tem que ter ainda mais fiscalização prática, porque como é um ambiente doméstico, fica até difícil de se realizar uma fiscalização. Não, é como a própria questão da violência doméstica. Você tendo dentro de um âmbito de 4 paredes, você tem como... a não ser que alguém denuncie. E aí a informação, tem um grande líder da Revolução Cubana, o Che Guevara, ele dizia que uma pessoa que não sabe ler nem escrever é fácil de ser enganada. Então, quando você não tem informação, você é fácil de ser enganado. E infelizmente, a questão doméstica, como o próprio trabalho escravo, ele tem essa questão. Sim. Nessa tua pesquisa, quais foram, por exemplo, os autores, assim, quais foram os livros, os documentos bibliográficos que tu utilizou na tua pesquisa? Olha, eu utilizei muito o doutrinador Sérgio Pinto Martins, foi essencial. O Ulisses Guimarães Peixoto também, Alice Monteiro de Barros, Maurício Godinho Delgado também, que foram nessa parte conceitual bastante importante, e especificamente Sérgio Pinto Martins. E aí, falta o quê? Ainda tem mais alguma coisa para a gente finalizar assim? Ainda tem mais alguma coisa que precisa ser feita, ou que tua pesquisa ainda pode ser mais ampliada? Para onde é que vai essa pesquisa? Sim, assim, como a lei era muito recente, eu sentia dificuldade prática, né? Então, eu acho que uma pesquisa mais voltada para a prática, porque a lei ela já é bem clara, então uma pesquisa mais voltada para a prática, para saber se realmente, se esses empregados domésticos, não só aquelas que cuidam dos lares, como aquelas outras pessoas que também são consideradas empregadas domésticas, se realmente elas estão sendo beneficiadas, se os empregadores estão cumprindo o que determina a lei com o simples doméstico, que é justamente a repercussão dessa lei para o empregador, porque diante de tantos direitos conferidos para os empregados domésticos, a lei trouxe o simples doméstico.
que é também para facilitar a vida do empregador. Ele, através de um sistema eletrônico, né, criado pelo Ministério do Trabalho, ele tem como fazer por meio de uma guia única o recolhimento das contribuições que ele tem que fazer, contribuições previdenciárias, seguro acidentário, também a questão quando se tratar de demissão sem justa causa, e que a lei até atentou para isso, porque ele reduziu o percentual de recolhimento para não prejudicar o empregador. É um lado pelo outro, né? Isso. E é direito, e a questão jurídica, ela sempre vai ser questionável e reformulada. E o que a gente espera é que trabalhos e pesquisas como a sua, ela não venham a beneficiar uma minoria, mas sim a grande maioria, que é, de fato, o trabalhador. Adriele, muito obrigado. O teu trabalho é excelente, a sua participação muito importante para a gente, porque a gente quer, inclusive, convidar vocês que estão nos assistindo. Em setembro, dias 1, 2 e 3 de setembro, o Bate-Papo Acadêmico vai realizar aqui mesmo na OAB um simpósio de educação, onde a gente quer discutir a questão da ressocialização de apenados, a gente quer discutir a questão da integração, família, sociedade, escola, a questão da educação especial, a educação inclusiva, porque a educação, a informação, ela é sempre a lei mais importante que tem. A educação, ela é sem sombra de dúvida. E aí, se você quer participar desse evento, com palestra, talk show, publicação de trabalho, oficinas, entra nas nossas redes sociais, acompanha a gente também pelo YouTube, e se você tem um trabalho bacana, qualquer tema na área do jurídico, na área da educação, na área da saúde, e quiser trazer para a gente debater, é só entrar em contato, que vai ser muito bom receber vocês. E até a semana que vem.